Sejam bem-vindos ao terceiro Congresso Internacional de Tecnologia na Educação. Sou Carlos Sugitani, coordenador e professor do curso de Engenharia Agronômica do Unisalesiano de Linz. O nosso convidado de hoje é o engenheiro agrônomo Luiz Paulo Fazião, que é o ex-aluno formado aqui no nosso curso de Engenharia Agronômica. E o tema que ele vai abordar vai ser qualidade do solo. O Luiz Paulo, ele fez uma especialização depois da graduação na Exalc-USP em solo e nutrição de plantas e atualmente é diretor da Proagro, consultoria agronômica, na qual ele dá consultoria então para os agricultores na região de Pirajuí. Então a palavra é sua, Luiz, seja bem-vindo. Vamos lá para a apresentação. Olá a todos, como vai? Obrigado, Carlos, pela oportunidade, obrigado ao Salesiano pelo convite. E vamos tentar passar um pouquinho para vocês aí de um tema bem crescente hoje na agronomia, na atualidade. Podemos? Podemos começar. Bom, vamos começar aqui então. Pessoal, qualidade do solo hoje é um termo que a gente vem usando muito na agricultura moderna, na agronomia de modo geral hoje, vem muito em crescente. Esse termo qualidade do solo está ligado a vários fatores. Vou tentar passar um pouco para vocês do que eu venho estudando e do que eu venho colocando em prática hoje. Então, para a gente começar com uma introdução aqui, do que vai ser falado, quando a gente atrela a qualidade do solo, a gente lembra muito de fisiologia e bom desenvolvimento de planta. Que essa planta ela está sendo cultivada, ela tem que ser cultivada num solo que tenha qualidade para atrelar um bom desenvolvimento e uma fisiologia vegetal. Lógico, para atingir altas produções. Todo tipo de solo tem seus processos e funções que ocorrem no meio, e juntamente com o seu equilíbrio químico, físico e biológico, para dar suporte e condição ideal para que essa planta possa desenvolver, com o intuito de diminuir erros e aumentar o máximo de eficiência agronômica. Esse termo também, eficiência agronômica, é uma crescente que vem muito forte hoje na atualidade, principalmente em relação à adubação. Mas, afinal, qualidade do solo, como a gente pode tentar dar um conceito bem básico de início assim? Relação solo-planta. Qualidade do solo é uma relação íntima de como o solo e a planta está interligado. E também, lógico, condições ideais para micro-organismos. Micro-organismos têm um grande papel na qualidade do solo, pela fixação de nutrientes, pela liberação de nutrientes. Então, nós conseguimos citar os 3 pilares de qualidade do solo como os pilares de química, biológicas e físicas, propriedades, né? Química, biológicas e físicas. E nesse solo, nós temos uma interferência, na qualidade desse solo, nós temos uma interferência animal, uma interferência da planta, da vegetação, e uma interferência do clima. Esses três que eu citei são interferências permanentes, vamos dizer assim. Aí o homem entra nessa parte de manejo, tá? A interferência do homem entra no manejo. Se a gente for dar um Google sobre o tema qualidade do solo, em 0,96 segundos, olha quantos resultados que nós temos relativo ao tema. Mais de quase 3 milhões de resultados. Então, assim, é um tema que está sendo bastante pesquisado, bastante falado hoje. Eu separei alguns conceitos aqui, de alguns autores, que falam que qualidade do solo é a capacidade do solo em exercer suas funções. Um pouco mais à frente nós vamos ver quais são as principais funções que um solo exerce. Já esse outro autor, ele cita que a capacidade de um solo funcionar, que qualidade do solo é a capacidade de um solo funcionar dentro do limite de um ecossistema, natural ou manejado. Quando entra na parte de manejado, já tem a interferência humana, né? E tudo isso para promover um bom desenvolvimento
de planta, saúde de planta, dos animais e dos homens. Esse outro conceito, que eu acredito que seja o mais atual que eu consegui encontrar, fala que a qualidade do solo / saúde está interconectada com a saúde das plantas, animais, pessoas, meio ambiente e, finalmente, com a saúde do planeta. Se a gente for levar bem no pé da letra, acredito que esse conceito seja o que mais se aproxima hoje quando se diz respeito à qualidade do solo. Vamos falar um pouquinho das funções do solo. Quais são as funções, as principais funções do solo que a gente consegue listar hoje, as mais importantes? Funções do solo. Tá, vamos começar por suporte à planta. Vocês podem ver na imagem, suporte à planta é a estruturação do sistema radicular. Esse solo, ele funciona como um vaso, dá suporte para a parte aérea de toda a planta, seja ela cultivada ou não. Ele fornece água e nutrientes, e é habitat para macro e micro-organismos, que hoje a gente chama dos engenheiros do solo, né? Esses macro e micro-organismos, e é um estoque de carbono orgânico em áreas de pouco revolvimento. A gente pode citar plantio direto ou áreas de mata virgem. É um estoque muito alto de carbono. Então a gente pode frisar somente o que está em vermelho ali, é suporte para a planta, fornecer água e nutriente, habitat de organismo e estoque de carbono. Esse esquema é da FAO, das Nações Unidas. Ele engloba bem as funções do solo de um modo geral. A gente pode ver aqui regulação do clima. Sim, o solo ele regula o clima através de emissão de gases, ciclagem de nutrientes, habitat para organismos, como eu já citei, regulação de enchentes através da infiltração, fonte de recursos farmacêuticos, daí já entra mais a parte de saúde humana, né? Base para infraestrutura, fornecimento de materiais de construção e herança cultural, que daí já encaixa nos materiais, já entra nos materiais de origem. Produção de alimentos, que vem mais para a nossa área de agricultura, de produzir alimento, e sequestro de carbono. Agora, a composição do solo. Na agronomia, né, Carlos, a gente vê bastante esse esquema de matéria mineral, água e ar. Eu, particularmente, faria uma ressalva sobre esse esquema de matéria mineral e matéria orgânica. Se você for ver hoje, poucos solos brasileiros têm um valor de 4% de matéria orgânica, é um valor alto. Os solos nossos hoje giram em torno de 0,5%, 1%, no máximo 2% de matéria orgânica. Então, assim, eu só faria uma correção nesse quesito de 4%. Nessa imagem à esquerda, a gente pode ver um perfil de solo. Só para vocês terem uma ideia, um perfil de solo. Muita gente escuta falar na agronomia, vamos montar um perfil de solo. Você não vai montar um perfil de solo, você vai montar um perfil de enraizamento. Para você montar um perfil de solo, você vai demorar aproximadamente 2 milhões de anos. Então, sem chance de montar um perfil de solo. Enfim, nesse perfil, a gente pode ver a manta morta, que seriam os restos de cultura, animais, vegetais, né? Teria aqui, numa camada arável, que a gente considera de 20 a 30, 40 centímetros. Hoje, nas pesquisas mais detalhadas, o pessoal fala de camada de perfil de solo para enraizamento até 60, 80, 1,20 m de profundidade. Daí a gente já começa a entrar em subsolo e até o material de origem, que é a rocha-mãe. Então, o nosso solo é composto por basicamente isso, tá? E aí uma questão, qual solo, nessas 3 imagens, qual solo tem maior qualidade? Eu particularmente achava que quanto mais vermelho, melhor, quanto mais roxo, melhor. E não é bem assim, não é bem só coloração, não é bem só infiltração, só teor de argila. Então, só por foto, a gente não consegue
distinguir, avaliar qual solo é melhor, nem nesse caso aqui. Mais para frente nós vamos mostrar uma prática bem interessante para que consigamos definir um solo de maior qualidade. Agora aqui, os principais atributos que compõem a qualidade do solo. A gente pode dividir eles em físicos, químicos e biológicos. Quando a gente fala de atributos físicos, a gente consegue listar textura, densidade, estrutura e granulometria. Falando em químico, CTC, pH e elementos tóxicos, seria mais a parte de nutrição, de adubação, né? E biológicos, matéria orgânica, organismos e enzimas. Vamos começar falando primeiro das funções físicas. A função física de um solo é infiltrar água, crescimento radicular e sustentação de planta, né? Oxigenação das raízes, além da raiz ter água, ela tem que ter oxigênio, é igual ao ser humano. Resistência à erosão, um solo mais agregado, um solo com maior infiltração, a gente vai ter uma maior resistência à erosão e uma capacidade de recuperação desse solo. Nessa imagem aí fica a gente consegue ver bem detalhado a parte de espaços porosos, né? Que são preenchidas por água e por ar, tem as partículas de solo. Os componentes físicos, funções físicas, vamos pontuar bem, componentes físicos. Os componentes físicos de um solo, a gente consegue listar a textura, a densidade, a granulometria e a estrutura. A textura de um solo, a gente classifica de arenosa a muito argilosa, pelo teor de argila. O solo é classificado pela sua textura somente pelo teor de argila, tá? Nesse triângulo aqui, nós temos o triângulo de classificação de solos. Para isso, nós precisamos de uma análise granulométrica. Daí é só jogar nesse triângulo aqui e fica fácil de interpretar. Essa última parte de baixo aqui é em relação à compactação. Menos compactado, mais compactado. Observa bem os espaços entre os colóides do solo, os agregados. Mais espaçado, menos espaçado. Aí tem essa escala para a gente conseguir se situar. As funções químicas de um solo. Principais funções: fornecer nutriente para as plantas, anular elementos tóxicos através de práticas corretivas, né? E regular o pH para fornecer nutriente. Se a gente não regular o pH, não fornece nutriente. Se a gente não anular elementos tóxicos, não vai ter um desenvolvimento legal, principalmente do sistema radicular. A gente observa aqui um colóide de solo com as cargas, o solo é carga negativa, todos os cátions em volta do colóide prontamente disponível para a planta. Agora os componentes químicos. Os principais componentes químicos, a gente vê muito isso em análise solo, né? Análise química de solo. pH, CTC, soma de bases, M% e V%. Parte nutricional, os macros, NPK, cálcio, magnésio e enxofre, e os micronutrientes. E a parte de elementos tóxicos, que entra alumínio, cromo, níquel e chumbo. Esse gráfico aqui mostra para a gente a faixa de pH ideal, que é um componente químico, a faixa de pH ideal em que a maioria dos nutrientes ficam mais disponíveis para as plantas. Vamos observar aqui de 6 a 7, em pH de 6 a 7, a gente tem a maior disponibilidade dos nutrientes benéficos, dos nutrientes essenciais, e a menor disponibilidade de alumínio. Alumínio é tóxico para a formação de raiz. Então, de 6 a 7, o alumínio está praticamente zerado. É o que a gente precisa. E funções biológicas. Muita gente hoje, muitos técnicos hoje, inclusive, não dão muita atenção para a microbiologia do solo. Mas tem estudos hoje muito avançados, demonstrando que essa microbiologia está disponibilizando muito nutriente, está deixando plantas resistentes a estresse e melhorando a produtividade. A gente pega aqui, funções biológicas, ciclagem e reciclagem de nutrientes,
estruturação e agregação do solo, decomposição de material orgânico, equilíbrio biológico, e tudo isso auxilia no melhor desenvolvimento e crescimento de plantas. Quando a gente transplanta uma cultura ou semeia essa cultura, nos primeiros 20 dias, a gente tem que investir muito em sistema radicular, ou seja, investir muito em função biológica de solo. É o que tem entregado mais resultado hoje. Componentes biológicos, que a gente cita macros e micros, né? Componentes biológicos. Até uma topeira aí que eu achei essa imagem bem interessante na internet, desde bactérias, fungos e protozoários. Então, assim, a parte macro e microbiológica do solo é bem ampla, é uma gama bem ampla de ser estudada e bem interessante. Onde a gente consegue trabalhar aqui, nós da agronomia conseguimos trabalhar onde? Conseguimos trabalhar principalmente fungos e bactérias, adicionando esses micro-organismos com produtos comerciais. Agora aqui, uns fatores determinantes da qualidade do solo. Isso entra mais no processo de formação de um solo ao longo do tempo, processo de intemperismo, né? Fatores determinantes da qualidade do solo. Vou citar primeiro os fatores permanentes, tá? O material de origem, que é a rocha-mãe. Todo solo, todo tipo de solo, ele tem seu material de origem específico. Basalto, arenito, granito, quartzo, e cada tipo de material gera um tipo de solo ao longo do ano. Esse material passa por vários anos de intemperismo, chuva, vento, erosão e tudo mais, até chegar no nosso solo que a gente tem hoje. Então, isso é o primeiro fator permanente, material de origem. Outro fator permanente, clima, que é um dos principais agentes do intemperismo, né? Clima, o principal agente do intemperismo hoje relativo a clima é a água da chuva. Quando acontece essas reações químicas, a gente tem a formação de minerais, de nutrientes, minerais e íons na solução. Nisso gera óxidos de ferro e óxidos de alumínio. Normalmente é o que dá a coloração aos solos. Óxido de ferro, uma coloração mais avermelhada. Óxido de alumínio, uma coloração mais amarelada, tá? Formação de argila 2:1, argila 1:1, num solo temperado, 2:1, num solo tropical, que é a maioria dos nossos solos aqui no Brasil. Argila 1:1. Fatores determinantes. Terceiro fator determinante permanente da qualidade do solo é o relevo. A gente tem montanhas, vales, planícies, rios, cachoeiras, tudo isso influencia para um tipo de solo. Normalmente, onde a gente tem um solo de planalto no topo de uma montanha, lá no pé dessa montanha, na planície lá embaixo, não vai ter o mesmo tipo de solo, justamente por questão de deposição, na verdade, né, desse material de cima para baixo. O quarto fator permanente da qualidade do solo, como eu já citei, são os macro e micro, meso e macro-organismos, que ao longo do processo de intemperismo sempre está aliado no processo de formação desse solo. Logicamente que cada tipo de solo, cada tipo de região, cada tipo de material de origem vai ter seu micro, seu meso ou seu macro-organismo principal. Outro fator permanente é a vegetação. A vegetação ao longo dos anos, com um aprofundamento radicular, florestas nativas, árvores que morrem, esse sistema radicular que está dentro do solo ao longo das camadas, ele futuramente vai apodrecendo aos poucos e isso vai aumentando a espessura dos nossos horizontes de solo, né? Dá para justificar um pouco sobre horizontes do solo, né? A altura desse horizonte O, que é o horizonte orgânico, A, E,
E dá para justificar dessa forma. Lógico, a soma de todos os fatores justificam os horizontes do solo. Agora, um pouquinho dos fatores não permanentes que determinam a qualidade de um solo. Fatores não permanentes, como já era de se esperar, entra muito na ação do homem, né? Manejo operacional do solo. Pensando em atingir um sistema conservacionista, nós temos aí, acredito que toda agricultura começou num preparo convencional desse solo, né? Hoje a gente já tem área de 15, 20 anos, 30 anos de plantio direto. Mas vamos tomar como base, a partir do princípio aqui, de preparo convencional desse solo, onde a gente tinha uma aragem, uma gradagem pesada, uma subsolagem, plantio e depois outra subsolagem depois desse plantio para preparar para o próximo ciclo já. Aí começou muito a se falar sobre cultivo mínimo, onde a gente reduz muito o número de operações, já pensando em olhar num plantio direto, que é o plantio na palhada. Esse sistema não permanente, que já entra no sistema de plantio direto, tem todo o seu protocolo, seu manejo ideal para ser feito práticas de adubação, práticas corretivas, tanto de calagem quanto de gessagem. Fatores não permanentes, como eu já citei, a correção do solo, calagem e gessagem. O principal objetivo da calagem é alterar o pH do solo, trazer o pH numa faixa onde os nutrientes ficam disponíveis para as plantas, que é aquele slide que eu mostrei anteriormente. Além de corrigir o pH para essa faixa ideal, é fornecer cálcio, magnésio. Ele atua nas primeiras camadas do solo. A gente recomenda a incorporação desse calcário, e elimina a acidez, aumenta a CTC e melhora o aproveitamento de nutrientes. Mas no sistema plantio direto, como que eu faço essa calagem? Muitos estudos falam que o calcário ele demora muito tempo para aprofundar no perfil do solo, né? Por isso que a gente trabalha muito com a gessagem. Antes de entrar num plantio direto, fazer essa correção desse solo na maior profundidade que conseguir, para depois trabalhar só com calagem superficial e gessagem. O gesso, pessoal, ele não corrige o pH do solo. A gente considera ele como um condicionador de solo. O que ele faz? Ele arrasta o cálcio, principalmente as bases, né, em profundidade, 20 a 40, 40 a 60 centímetros de profundidade. Esse cálcio que ele arrasta lá para baixo, ele vai reagir com o alumínio e vai deixar esse alumínio de uma forma que não é tóxica para as plantas. Tá? Esse alumínio estando lá embaixo, de uma forma não tóxica, a planta vai mandar a raiz lá embaixo para buscar água e nutriente. Outro fator não permanente é a adubação que a gente faz, seja com fertilizante orgânico ou seja com fertilizante sintético, os fertilizantes minerais, né? Fertilizante orgânico fornece matéria orgânica, vai nutrir planta e vai nutrir micro-organismo. Fertilizante mineral, a gente visa só nutrir planta. Na prática, o que a gente tem recomendado na prática? Os clientes que eu atendo hoje, o que eu tenho passado para eles e tem dado resultado. Vamos falar um pouquinho primeiro da física do solo. Para a gente passar um protocolo de adubação, é muito importante entender a física desse solo, para saber parcelamento de adubação, épocas de aplicação e tudo mais. Esse solo aqui, vocês podem ver na análise granulométrica, é um solo bem leve, 87% de areia, 3% de argila, 3% de silt e 10% de argila, tá? Aí a gente joga nesse triângulo de classificação, vamos pegar lá, 87% de areia, 3% de silt e 10% de argila. Esse solo é classificado como um solo, com argissolo, areia franca, então é um solo bem arenoso. Temos que tomar muito cuidado com a adubação potássica nesse solo. Adubação potássica, adubação boratada. Essa parte é a física do solo.
Olhando a química do solo, esse solo é de uma área minha, eu sou produtor, é de uma área minha, essa área ela tem 15 anos de cultivo protegido. Podem ver aí que os teores de nutrientes estão bem altos, né? Bem satisfatórios. E aqui do lado a gente tem referências do que tem se usado hoje para níveis mínimos de nutrientes, né? Intervalos ideais, na verdade. Então, pode reparar aí que essa análise atende a todos os nutrientes. Olhando a biologia do solo. Biologia do solo, hoje, é outro tema que vem crescendo muito na agronomia, principalmente em relação às análises microbiológicas. Hoje nós temos no Brasil alguns laboratórios já habilitados que fazem esse tipo de análise e com segurança. É muito importante a gente saber o que tem de micro-organismo bom e o que tem de micro-organismo patogênico no solo para que possamos tratar. A gente consegue também por análise de enzima, né? Análise enzimática. Sempre busca um laboratório especializado nesse tipo de análise. Os principais índices, eu consegui listar aqui, eu não, né? Eu consegui essa imagem dos principais parâmetros, índices que compõem, que indicam a qualidade do solo. Aí tem classificados como biológicos, químicos e físicos. Tá tudo aí o que eu falei ali em cima, está resumido nesse gráfico. E a participação deles em porcentagem. Se você for pegar lá carbono ou matéria orgânica do solo, ele tem uma participação de 90% na qualidade do solo. Então, fornecer carbono, fornecer matéria orgânica para o seu solo está ao seu alcance e, consequentemente, ele vai carregar todos esses índices que são necessários para ter um solo de qualidade. Logicamente que um teor alto de matéria orgânica, um teor alto de carbono no seu solo não vai melhorar, não vai mudar a granulometria, não vai mudar a textura do seu solo, mas vai melhorar todas as condições aí para o melhor desenvolvimento de planta. E aí quando a gente parte para a prática, muita gente acha que hoje os agrônomos mais tecnificados aí não vai a campo, totalmente ao contrário. A gente começa com análises laboratoriais, química, física e biológica, joga essas análises em tabelas de interpretação, vê as ferramentas de manejo que estão disponíveis e, lógico, finalmente uma análise de campo. Vai lá na área, vê o que está acontecendo, vê se bate com aquilo que está na sua análise e passa um protocolo bem amarrado para não ter erro. Como eu sempre falo, planta certo para colher certo, né? E no final, acredito que dá para a gente tirar nessa breve apresentação aqui, dá para a gente tentar bolar uma definição sobre qualidade do solo. Eu tentei bolar a minha, juro que foi durante a apresentação que eu montei essa definição, e eu vou ler ela para vocês aqui. A minha definição qualidade do solo consiste em parâmetros ligados às frações químicas, físicas e biológicas, que determinam as condições ideais para o bom desenvolvimento de planta e dos micro-organismos. Então, assim, não é nada de bicho de sete cabeças, dá para ser trabalhado, porém é a longo prazo. Não tem como a gente trabalhar um solo buscando qualidade de um ano para o outro. É uma prática a longo prazo, mas que lá na frente a gente consegue colher excelentes resultados. Bom, era isso que eu tinha para passar para vocês. Espero que vocês consigam aproveitar alguma coisa e agradeço novamente ao Carlos pela oportunidade. E é isso aí. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Muito bem, Luiz Paulo. Interessante, né, o assunto. Eu queria saber de você, aproveitar a sua experiência aí, o que você, rodando aí nas suas consultorias, o que você vê que está faltando, pensando em qualidade do solo, o que os agricultores deviam investir mais, né, tanto financeiramente ou até em tempo, buscando melhorar essa qualidade do solo? Ô, Carlos, essa pergunta
muito pessoal de empresa me faz hoje. Inclusive, ontem eu tive uma reunião sobre isso. Eu acredito que falta muito por parte da conscientização do produtor. O produtor, ele quer aquele resultado bate-pronto, entendeu? Se ele aplica um produto, ele quer aquilo a pronta entrega. Não é bem assim. Então, a gente passa um protocolo bem amarrado, passa um protocolo para cada realidade, não tem nada de uma receita de bolo. Mas daí o produtor pega, acaba não seguindo e vai pelo vizinho. Então, eu acredito que a conscientização do produtor, ele acreditar no que a agronomia tá descobrindo para a gente, é um grande passo para melhorar o aspecto em modo geral. Aí não entra nem na parte de agronomia, já entra na gestão de pessoas, né? O produtor acreditar na gente. Realmente é complicado, né? Às vezes você passa recomendação, vira as costas e ele não usa. Isso que eu falei não é transferir uma responsabilidade, e sim somar responsabilidades, né? Sim. E qual fator você acha que é mais complicado de se trabalhar aí nesses que você citou? Porque a física não tem como, né? A parte física já é da própria natureza do solo, né? Mas as outras acredito que a gente consiga mudar, mas tem algumas que são mais complicadas. O fator mais resistente que eu vejo hoje nas minhas consultorias é o produtor aplicar produto biológico. O produtor ele coloca uma quantidade muito interessante de matéria orgânica, ele faz um preparo de solo interessante, só que na hora de tirar o 10 ele não usa o produto biológico. Eu acredito que seja mais essa parte de aquisição, de confiar no produto biológico para doenças, enfim. Dá um tempo, né, o necessário para isso, né? Normalmente os agricultores são mais imediatistas mesmo, né? E a gente sabe que a parte biológica do solo realmente é demorada, né? Você tem que construir mesmo. É demorada para a gente construir, só que daí para a gente estragar é coisa rápida. Muito rápido, né? Em termos de produto comercial, você até comentou que as empresas estavam te procurando, perguntando, mas a gente também tem um pouco de escassez, né? Não temos uma gama muito grande assim em termos para pensar em qualidade, né? O que você me fala? Hoje nós estamos bem desenvolvendo, caminhando a largos passos, vamos dizer assim, em relação a produtos. Hoje a gente consegue encontrar no mercado mix de bactérias para ser aplicado, que são produtos de última geração, vamos dizer assim, já temos mix de bactérias. Sempre tem aquele produto que vai se encaixar melhor no seu manejo. Por isso que eu volto sempre a frisar a análise microbiológica do seu solo. Apesar de eu estar me especializando em solos e nutrição de plantas, a pesquisa frisa muito em microbiologia, né? Para melhorar essa parte de nutrição de plantas, né? Então, assim, produtos hoje disponíveis no mercado, tem produtos excelentes. O que a gente está pecando um pouco é no posicionamento. Melhorar o posicionamento, com certeza ele vai entregar melhor resultado. E aí, às vezes, até começar a trabalhar de forma específica em cada caso, né? Não aplicar tudo igual, né, nas propriedades. Sim, o ideal seria o produtor entrar com uma análise microbiológica para saber com quem que ele está brincando, entendeu? Se ele está brincando com um nematóide, ele vai aplicar um tricoderma que é para podridão radicular. Não faz sentido, entendeu? Exatamente. Essa área acho que ainda tem muito a evoluir. Agora, o interessante é que realmente tem aumentado bastante, né, os produtos biológicos, mas eu creio que esse é o avanço que nós vamos ter bem significativo nos próximos anos, né? Tanto como produto, como diversificação, ou até mais, até para gerar conhecimento, né, para nós. Sim, e em relação a técnicos, o técnico que for resistente ao uso de biológico, ele vai se excluir do mercado, né? Porque é um mercado muito crescente hoje. Muito bom. Obrigado, Luiz Paulo. Vocês verificaram, então, né, que parece algo simples, né, que a gente planta e nasce, mas pelo fato de a gente não enxergar o que está no solo, né, porque a gente só consegue enxergar a parte de cima, a planta crescendo, e aí vocês viram aí na apresentação do Luiz Paulo
que nós temos uma complexidade, né? Uma complexidade bem grande de interações entre os fatores, né? Então, conhecer bem o solo é a garantia de ter uma melhor produtividade, né, Luiz? Sim, conhecer, você foi muito feliz na colocação. Conhecer o solo. Há pouco tempo atrás a gente achava que conhecer o solo era só uma análise química aí e estava tudo certo. Conhecer o solo bem detalhado, bem profundo mesmo, sabe? Vamos fazer uma análise química, um laboratório confiável, uma análise física, uma análise microbiológica. Eu garanto que os resultados vão vir e vão vir bem satisfatórios. Muito bom. Obrigado, então, Luiz Paulo, pela belíssima apresentação. Obrigado vocês por terem assistido a essa palestra, né, do nosso congresso. E aí aguardo vocês nas próximas também. Muito obrigado, Luiz Paulo. Falou, obrigado, até mais.